porque por tal caminho nunca passaste antes. Aleluia. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que tudo lançará diante de vós dos cananeus, os heteus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Aleluia. É Deus que está trazendo a vitória no meio dessa confusão toda, irmãos. Pode se sentar, meus irmãos. Fale com o Senhor dessa forma. Repitam comigo: Senhor, fale conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso começar essa introdução, eu posso dizer o começo desse texto. Eu clamo para o Senhor nas minhas orações, eu clamo para o Senhor nas minhas petições, tão desesperada a volta de Jesus Cristo, meus irmãos. Eu não sei se você é a mesma coisa, porque todas as pessoas são diferentes das outras pessoas, mas o entendimento nosso tem que ser unido à única fé, separado do mundo, separado desse mundo que está corrompido. Esse entendimento tem que ser unido a uma só fé, para que nós possamos alcançar a vitória, não só nessa terra, mas a salvação eterna. Por que eu digo isso, irmãos? O meu coração, meus irmãos, a cada dia mais está amargurado. Aleluia! O meu coração anda apertado. Não é só por causa da pandemia também. Mas existe outra pandemia que está assolando o mundo. E essa pandemia é o pecado. Meus irmãos, eu nunca vi na história que eu nasci antes de ser cristão, eu nunca vi tanta coisa, tanta depravação na minha vida. Eu posso dizer para vocês de peito aberto, meus irmãos, que meus olhos às vezes choram. Às vezes eu fico atormentado. Desde o começo da minha infância eu nunca vi tanta depravação. A Bíblia diz para nós não apressarmos o pé para o pecado. Hoje é o contrário. O pecado está apressando o pé para nossas vidas. É lamentável, irmãos. Eu deixei de ver o Facebook. Eu deixei de ver as redes sociais, Instagram. É propósito lá em casa, eu e minha família estamos tentando resistir a essa ordem maligna. Que toda vez que eu abro o Facebook, eu vejo pornografia. Que toda vez que eu abro o Instagram, eu vejo pornografia. Não é estragando a vida. Não é estragando a vida. Eu não posso ver um YouTube que aquele tal de TikTok é pornografia, incentivando nossos filhos a fazer os mesmos movimentos da dança. Meus irmãos, as pessoas dizem que o único
canal da televisão para se assistir. Que não podem assistir a Rede Globo. Eu desconcordo. Todos os canais estão corrompidos. Todos os canais da televisão estão conspirando contra a tua vida, contra a minha vida, contra a família, nossa família. Está corrompendo, está conspirando. O único canal que eu ainda assisto em casa é a TV Brasil, que é tudo de criança, é o dia inteiro assistindo aqueles desenhos. Eu gosto de assistir desenho com minha filha e eu quero dizer para vocês, irmãos, eu não consigo assistir outro canal. É lamentável, irmãos, dizer para vocês hoje à noite, nós estamos falando de santificação, nós vamos falar de santificação. As pessoas estão namorando o pecado. As pessoas estão acostumadas. É isso que as redes sociais estão influenciando a fazer com nossas vidas, a ficarmos acostumados na janela do pecado. Porque a palavra de Deus, ela confronta a nossa vida hoje. Se você, meu irmão, se você estiver acostumado na janela do pecado e dizer, isso é normal. Isso não é polêmica. Isso aí está tudo normal. E vai achando aquela normalidade. Meus irmãos, eu assisti um filme cristão lá em casa que eu vomitei. Da sexualidade naquele DVD cristão. É dessa forma que o cristão que está buscando o Senhor na santidade, ele tem que sentir essa mesma sensação de vômito, de nojo. Não de degradar as pessoas e dizer que ela vai para o inferno. Não, eu estou dizendo para você que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, Ele tem nojo do pecado. Ele detesta o pecado. Naquela mesma hora eu falei, desliga essa aí, me dá esse DVD, e querer o DVD, joguei fora. Está difícil até de você comprar, mesmo. Você tem que olhar todas as letrinhas, não deixe de olhar as letrinhas, se tem cena forte ou se não tem cena forte. Porque a palavra de Deus diz assim, Romanos 12, versículo 2. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos em vossa mente. Então, a palavra de Deus, ela confronta. Você não pode ficar conformado com esse mundo. Amém? E nós olhamos esse texto, nós vamos olhar duas situações. Por que se santificar? E como alcançar a santificação? Mesmo nesse mundo corrompido. Pois eu creio que aqui no meio de nós tem pessoas escolhidas e vai abrir os olhos espirituais em nome de Jesus. E você vai atravessar esse Jordão e vai encontrar na terra prometida que Deus te prometeu. Por mais que tenha crise, para Deus não existe crise, meu irmão. Quem te falou que para Deus existe crise? Para Deus existe crise no reino celestial? Para nós pode ter crise, mas para Ele não. E as promessas vão ser cumpridas. Nós vimos nesse texto um povo na prova. É o que nós estamos passando, na prova. Nós vimos um povo liderado pelo irmão Josué. Ao alcançar a terra prometida, eles tinham dois desafios. Primeiro, atravessar o Jordão. Segundo, derrotar os inimigos. Mas também no livro de Êxodo nós temos um texto paralelo. Nós temos um texto quase idêntico, um texto quase igual, concordam? Nunca passou pela cabeça a curiosidade, por que eles passaram duas vezes? Um passou pelo Mar Vermelho e agora passa pelo Jordão. Nunca passou pela sua cabeça, irmãos, essa curiosidade?
Nós vimos no texto do Êxodo um irmão chamado Moisés liderando o povo para alcançar a terra prometida. Eles tinham só um desafio: era confiar em Deus. Só tinha esse desafio. Nós encontramos também um povo na prova, antes de fazer a coisa certa. Por isso que ele permitiu. Depois da saída do Egito, Moisés e o povo ficam acampados no mar, de frente ao Mar Vermelho. Houve uma primeira reflexão. Como nas nossas atitudes. E essa primeira reflexão, esse povo teve uma reflexão negativa. Uma reflexão negativa de Deus, dos planos de Deus. Eles ficaram acampados diante do Mar Vermelho. O que vai acontecer? Moisés falou que nós vamos encontrar a terra prometida e agora nós estamos diante desse Mar Vermelho. E o socorro. E Faraó, no seu entendimento, ele estava dizendo: esse povo vai tudo morrer no deserto. Esse povo vai... Antes que ele dissesse essas palavras, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Faraó para que perseguisse o povo de Israel. Multidão de exército, eles ficaram apavorados. Daí a reflexão negativa, aonde vai parar quando nós estamos na prova, é murmurar, é reclamar, é questionar contra os planos de Deus. Essa é a reflexão. Uma reflexão negativa levou para que eles fossem perseguidos, mas que Deus mudou o coração de Faraó para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eles ficaram apavorados e disseram para Moisés: nós queremos voltar para o Egito, nós não queremos morrer não, preferimos ser escravos, voltar a ser escravos, do que morrer nesse lugar, não vai ter saída. E Moisés disse: não, hoje Deus vai dar livramento para vocês. Creia. E a Bíblia diz que eles passaram em terra seca e atravessaram o Mar Vermelho. Agora que eu quero chegar naquela pergunta que Deus me fez nesse texto. Aonde fica? Mas por que santificação? Por que, irmão, você vem trazendo essa palavra e até agora eu não entendi? Porque Deus fez uma aliança conosco. No capítulo de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, eles ficam acampados novamente. Sereis então propriedade particular, peculiar. Então sereis reino de sacerdote e uma nação santa. Se prepare, igreja. Se prepare, igreja, através dessa pregação, porque que Deus quer falar que você é propriedade de Deus, que o inimigo não pode te tocar. Santifique mais, jejue mais, ore mais, porque o inimigo não pode atrapalhar os planos de Deus. Honre o Senhor, porque Deus tem o melhor para você, porque Deus disse na sua palavra: se ouvir a minha voz, comerás o melhor dessa terra. Essa é a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Não era um sacerdote, não era Abraão, não era só para um profeta, era para uma nação, era para nós, era para a congregação, era para a tua igreja. Essa é a aliança que Deus fez para a congregação naquele lugar, acampado naquele lugar. E o que nós vemos hoje, irmãos? E o que nós vemos hoje, quando eu comecei a introdução, é que estão destruindo a obra de Deus. Estão destruindo o que Deus fez. As pessoas não estão mais conformadas com o corpo, irmão.
As pessoas não estão mais conformadas com o seu cabelo, com o seu físico. Olham-se no espelho a todo momento, cheio de vaidade. Irmãos, eu não quero dizer que você não tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Se a sua pressão estiver alta, você vai no médico curar da sua pressão. Se você está obeso, você vai fazer um balanceamento para emagrecer. Eu estou falando aqui da vaidade do povo do Egito. É isso que eu estou falando aqui. Estou destruindo a obra de Deus. Qual era o pecado de Sansão, irmãos? Qual era o pecado de Sansão? Vamos lembrar qual é o pecado de Sansão. Sansão nasceu com os dons excelentes, com a força tremenda. Mas ele tinha um pecado. Ele olhava não para as mulheres da sua região, lá da sua aldeia, da sua tribo, mas os olhos dele eram para filisteias. Os olhos de Sansão estavam cegos. Ele olhava a vaidade das mulheres. E aí me perdoe me dizer a expressão, que tem muita mulher, até as mulheres cristãs, dizem, eu vou fazer com o que aquela está fazendo, para que meu esposo possa me olhar bonito. Não, irmãos. Não deixe que o diabo engane cada um de nós. Nós temos que amar a nossa esposa como ela é. Nós temos que, as mulheres têm que amar os maridos como eles são. Se é careca, se é barrigudo. Do jeito que Deus fez, é para a honra e glória dele. A Bíblia de Deus diz que existe versículo na Bíblia que Deus fala que Deus conta até os fios de cabelo. Mas tem gente que agora aumentou os fios fazendo implante. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela diz assim: sede santos porque eu sou santo. E nós estamos atormentados nesse mundo. Para você que também está sentindo essa mesma sensação, eu quero dizer para você, irmãos, aguente firme. Persevere. Porque aquele que veio ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, não encontrou nenhum pecado nele, nenhuma mancha. Foi o Cordeiro que foi entregue na cruz, sem nenhuma palavra torta, sem nenhuma mancha de pecado, morreu por nós. E Ele, através da sua palavra, Ele vai te santificar, Ele vai te salvar, Ele vai te mostrar que através da santidade dEle, você é vencedor. Vamos acompanhar no versículo 3. Perdão, versículo 1 ainda. Versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, dia, e tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Serim, vieram até o Jordão e pararam ali antes que passasse. Preste atenção. A Bíblia diz que eles pararam ali antes que passasse. Mais uma vez, eles estão acampados. Mais uma vez, eles estão passando por prova. Todas as vezes, meus irmãos, na Bíblia, quando Deus reunia o povo no acampamento, era para receber alguma ordem, alguma disciplina. Deus ia discipliná-los. E eles já estavam acostumados. E era já a segunda geração, a geração de Josué. Então, eles tiveram uma reflexão. Eu creio aqui. E eles tiveram, eu creio
creio porque eles foram vitoriosos. Eu creio através do Espírito Santo que eles tiveram uma reflexão positiva. Essa reflexão, eles começaram a pensar, irmãos, olha, a primeira geração de Moisés deu errado. A primeira geração de Moisés deu errado. O povo foi rebelde, o povo confideu, uns morreu por causa do adultério, uns fizeram idolatria, entraram na vaidade, mas nós somos diferentes. Nós somos aquelas pessoas que vão atravessar o Jordão, e aqui nesse mesmo lugar não vai ser diferente, porque nós vamos obedecer a palavra de santificação.